Olá! No vídeo de hoje a gente vai entender o que é o Dasein e como compreendê-lo na prática clínica. Então, não sei se vocês já ouviram falar do termo Dasein, mas o termo Dasein foi cunhado pelo Martin Heidegger, autor de Ser e Tempo. Martin Heidegger foi um filósofo alemão, tá, que viveu no século XX e criou uma filosofia baseada no que ele chama de pergunta pelo ser, pergunta pela questão do ser. Para ele, para o Martin Heidegger, ele considera que o ser foi esquecido das perguntas pela metafísica moderna. Então, a pergunta pelo ser, ela foi esquecida. E o Dasein, ele pode ser traduzido como ser aí. Tem pessoas também que traduzem como aí ser. Tem outras traduções também, mas eu considero essas duas as mais comuns e as mais corretas, né? Então, você vê que se no em Ser e Tempo, Martin Heidegger, ele propõe uma pergunta pela questão do ser, no próprio Dasein, na própria palavra Dasein, o ser aparece, ser aí, né? Qual é a diferença dessas duas traduções? Eu acho que esse tema é um tema mais avançado, e a ideia aqui é ser um tema mais introdutório para as pessoas da área da psicologia, da psicoterapia, que ainda não entenderam muito bem o que é o Dasein, porque realmente existem explicações muito complexas. E eu vou tentar dar aqui uma explicação mais simples e mais direta, e também conectada com como a gente pode usar isso na prática clínica, tá? Isso para mim é o mais importante. Então eu não vou entrar em temas assim muito específicos de tradução, tá? Eu vou usar para essa aula o termo ser aí, tá? Ser aí, então, a gente tem que entender que o da quer dizer o aí na tradução e o sein é o ser, tá? Então, essa é a tradução literal de Dasein. A gente poderia entender Dasein como, por exemplo, uma forma de entender numa chamada, por exemplo, na escola, quando você era pequeno, né? Alguém chama o seu nome e você fala presente, né? Por exemplo. O presente, falar presente é mais ou menos falar sou aqui, tá? Estou aqui, né? Ou sou aqui. Porque estou aqui, eu estou falando da minha presença física. Se eu falasse sou aqui, né, eu estou falando do meu ser, ou seja, não da minha presença só propriamente física, mas da minha presença também metafísica, ou seja, a minha presença espiritual ou a minha presença para além da matéria corporal, vamos dizer assim. E para o Heidegger, essa diferenciação entre matéria e espírito, por exemplo, essa cisão entre o material e o espiritual, ou o material e o que não é material, não existe. Para o Heidegger, o que existe é uma articulação entre as duas coisas. Por isso, a gente usa esse hífen aqui quando a gente vai fazer a tradução de ser aí. Então, o ser é a parte ontológica do ser humano. E o aí é o mundo, ou a parte ôntica do mundo, do ser aí, do homem, tá? Então a gente tem o ser como essa manifestação ontológica do homem e o aí como mundo, o ôntico, a parte ôntica. Ontológico é tudo que se refere àquilo que não é material. E ôntico é tudo aquilo que é presente, material, né? Então, eu vou dar o exemplo de uma árvore, né? Uma árvore, as raízes da árvore, o tronco da árvore, a copa da árvore, as folhas da árvore, isso tudo é a parte ôntica da árvore, tá? É a parte material. Agora, a força que faz essa árvore crescer, a força que faz com que um pequeno broto saia da terra, cria aquela imensidão que é uma árvore que a gente vê, isso é o ser da árvore, é a parte ontológica, ou seja, é aquilo que é metafísico, ou seja, que está para além do físico, que está para além da física, né? Só que o que acontece? Na teoria do Heidegger, não existe uma separação entre essa parte do ser ontológica e essa parte ôntica. Elas têm uma interconexão e elas dependem uma da outra, né? Aqui pelo menos no mundo como vivemos, né? E sendo no mundo como nós somos, essa ligação ela é sempre intrínseca, tá? Portanto, a gente já começa a entender melhor, já começa a clarear
o que que o Heidegger quis dizer com Dasein? Ele quis dizer que o homem é uma conexão entre os seus modos de ser e as suas possibilidades possíveis e o mundo concreto que se apresenta a ele, tá? É, e essa análise do ser do homem para o Heidegger é o mais importante do que a análise dos entes que fazem o homem. Porque o que que aconteceu com a filosofia e com a ciência moderna? Ela passou a se interessar muito pela descrição e pela análise dos entes da natureza, dos entes do próprio homem, dos órgãos, por exemplo, a medicina, né? Da parte física, da parte de como a gente pode melhorar o mundo na sua questão mais física, mais material. E isso gerou um esquecimento do ser, gerou um esquecimento pela pergunta fundamental, que é qual é essa força que faz uma árvore crescer, por exemplo? Qual é a força que fez com que nós fôssemos gerados pela nossa mãe, essa força da natureza, né, que fez com que a gente se tornasse um bebê, depois criança, depois jovem, depois adulto? Como isso se explica, né? Como a gente pode questionar esse ser do homem? E a ciência moderna, ela questiona muito mais os entes envolvidos na ligação do homem. Então, aqui a gente vê como tem uma ligação muito profunda com a psicologia e com a psicoterapia, com a prática clínica. Por quê? O que que a gente faz na prática clínica, né, de psicoterapia? Um psiquiatra, ele pode até fazer exames, ver como é que está a bioquímica do cérebro, ir para a parte mais material. Mas a psicoterapia, ela trabalha com o ser do homem, trabalha com a psique, né, que é como a psicologia moderna enxerga, a psique como algo que é um sopro divino, né? Na origem da palavra psique, a gente tem a palavra o sopro divino. Tem uma aula em que eu falo melhor sobre isso, eu não vou aprofundar aqui. Mas o que que isso quer dizer? Que a gente está falando aqui, quando a gente fala de psicoterapia, de auxiliar a pessoa, de uma outra coisa. Não é a gente não está falando, a gente não está trabalhando a pessoa só como um ser ôntico, um ser material. A gente está trabalhando os sentimentos, as memórias, as emoções, que tudo isso se manifesta na matéria, se manifesta no homem como homem. Mas isso vem do ser do homem. Isso está mais ligado e mais profundamente ligado com a parte ontológica do homem. E é por isso que o pensamento do Heidegger ele se encaixa tão bem com a psicologia e com a psicoterapia, tá? E é por isso que ela tá sendo tão usada e tão em voga, né? E para o Heidegger, a fenomenologia é o modo próprio de investigação do ser, tá? Então, vamos pensar aqui, né? Se a fenomenologia é o modo próprio de investigação do ser, a fenomenologia é o modo próprio da própria psicoterapia, da própria psicologia, tá? Por quê? Porque numa psicoterapia, numa psicologia, a gente está investigando o ser do paciente, a gente não está investigando como é que estão os órgãos do paciente, como é que está o cérebro do paciente, a gente não investiga isso, a gente nem tem material para isso, porque uma psicoterapia, da forma como a gente faz, é um ser humano com outro ser humano num encontro. Você pode ter algumas ferramentas para usar, mas o que está em jogo ali não existem instrumentos, não existe nada material que a gente possa fazer um exame, né? Então, o que a gente trabalha na realidade mesmo é com a investigação do ser do paciente. E a fenomenologia, ela é o modo próprio de investigar esse ser. Por quê? Porque ela suspende as teorias e deixa o ser se manifestar como ser, tá? E nesse sentido, o Heidegger usa a busca pela verdade do ser, mas essa verdade não é uma verdade única e irrestrita. É verdade como a aletheia, que é um tema que os gregos já falavam. E aletheia quer dizer desvelamento, ou seja, algo que está velado, que está coberto, a gente descobrir, desvelar. E quando desvela, aí a verdade aparece. Então a verdade tem muito mais a ver com o desvelamento do ser do que propriamente de uma verdade estanque e fechada que aquele terapeuta tem. E é essa investigação que a gente faz na clínica, numa clínica fenomenológica. É investigação do ser do paciente e mais profundamente
encontrar esse ser do paciente e auxiliar ele a começar a enxergar esse ser dele, a começar a entender, a lidar melhor com esse ser, e isso faz com que a psicoterapia fique muito mais profunda e muito mais real, porque trabalha com algo realmente misterioso, algo realmente incerto, mas que quando existe essa revelação do ser do paciente, é isso que faz com que exista uma mudança efetiva no paciente, tá? E essa análise tem que ser do ser e não do ente do paciente, né? Por isso que cada vez mais nas psicoterapias, na Gestalt terapia, nas terapias mais humanistas, a fenomenologia tem uma presença muito marcante, porque ela é esse modo próprio de investigar o ser, tá? E mais uma coisa, falando do Dasein, né, do ser aí, veja bem, né, é, nós temos esse hífen aqui que liga o ser do homem com o aí, que é o mundo. E dessa palavra se origina o que o Heidegger também chama de ser no mundo, que nada mais é que outra palavra para a gente falar da mesma coisa. Ser aí e ser no mundo são muito próximos. O ser aí é essa ligação entre o ser do homem e o mundo, e como o mundo se abre em possibilidades, e ser no mundo é ser nesse mundo diante das possibilidades desse mundo, diante das interações, diante da relação com esse mundo. Mas não é uma relação cartesiana, ou seja, temos um sujeito que percepciona um mundo externo fechado e só existe uma percepção desse mundo. Não, para o Heidegger, isso é aberto, é uma abertura. Ou seja, o ser e o mundo, eles estão interconectados de forma não causal, não somente causal, mas assim de mútua interferência. Então, se o ser muda, o mundo muda. E se o mundo muda, o ser muda. Eles mudam em conjunto. Existe uma interconexão que é impossível a gente soltar por conta desse hífen aqui, né? Entendendo isso graficamente aqui na tradução literal de Dasein, né? É, então, o Dasein são essas possibilidades possíveis no mundo, tá? É assim que a gente vê o paciente quando a gente está numa clínica de psicoterapia, como possibilidades possíveis no mundo, tá? E essas possibilidades possíveis podem se abrir das formas mais diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim clássico. Se um paciente ele nasceu em determinado local, tá? Ele nasceu, por exemplo, no interior, num lugar muito pequeno, numa cidade extremamente pequena. As possibilidades possíveis daquele local que ele nasceu são determinadas pelo que está acontecendo naquele local, né? A abertura do paciente está ali, naquele momento. Mas, com o seu trabalho no seu ser, com o seu autoconhecimento, por exemplo, se conhecendo, começando a se questionar, vendo coisas que acontecem em cidades maiores, por exemplo, em outros países, essas possibilidades possíveis de mundo podem ir se alargando, tá? E isso normalmente acontece por uma mudança do ser desse paciente, mas também pode acontecer por uma mudança do mundo. Alguém, um tio, leva ele para conhecer São Paulo e ele, naquela experiência, ele vê coisas que ele nunca tinha visto, ele sente coisas que ele nunca tinha visto, e o mundo dele passa a se alargar também. Então, ser e mundo, ser no mundo, eles estão sempre interconectados e vão se alterando de acordo com a tonalidade afetiva daquele paciente também, daquela pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma abertura afetiva determinada e o local que ele nasceu tem uma outra tonalidade afetiva determinada, essas tonalidades afetivas, elas vão como que se afinando afetivamente, e as alterações são de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, quem muda, sou eu ou é o mundo? Normalmente é uma interconexão entre essa mudança. E a tonalidade afetiva tem um lugar muito importante nessa afinação e nessas alterações do ser do paciente e do mundo também em que o paciente está inserido.
Normalmente eu falo assim, né, para os meus pacientes, e eu vejo isso na clínica, e é muito comum, é que um paciente, quando ele começa a dar alguns passos na terapia, começa a se compreender melhor, perceber algumas coisas de autoconhecimento mais profundas nele, o mundo externo começa a mudar. Ele começa a se encontrar com pessoas diferentes, ele começa a ter experiências diferentes, ele começa a surgir oportunidades diferentes. Muitas vezes, um paciente mais deprimido, mais ansioso, ele tem um trabalho que ele não gosta, dá tudo errado, os relacionamentos dele são horríveis, ele só encontra pessoas que usam ele, que fazem mal para ele. De repente, na terapia, ele começa a melhorar, ele começa a se sentir mais, menos deprimido, menos ansioso. E o que que vai acontecendo? Ele arranja um trabalho melhor, que pagam em dia, em que ele está bem, que ele se sente bem no ambiente. E os relacionamentos também melhoram, arranja uma namorada assim legal, que trata ele bem. Então, tudo isso vai se articulando. E de onde vem a mudança? Vem de dentro, vem internamente, vem do ser do paciente, para se propagar no mundo, no aí desse paciente, né? É, então, o ser aí é um modo de ser, de possibilidades possíveis no mundo. Então, a gente é, pode pensar assim, né? Qual que é a diferença, então, da gente falar que o nosso paciente é um sujeito, é um homem e é um Dasein, né? Qual que é a diferença disso, né? A diferença é simples. Sujeito, né? Ele normalmente é visto como encapsulado, ou seja, dentro e fora. Existe o dentro, existe o fora e tem uma conexão causal. Acontece isso, aqui acontece isso. Exatamente igual. Então, o sujeito é um modo de compreender o homem muito pobre, na verdade, para uma psicoterapia, tá? Pode ser muito rico para a gente, para outras esferas, mas para a psicoterapia, que eu estou falando na prática clínica, a gente vê aquele paciente simplesmente como um sujeito, a gente só está vendo um pedaço dele, tá? E homem é o modo como a gente tem na antropologia de chamar esse ser que é o homem. E tem uma importância também muito grande, assim, a gente ter essa palavra homem, como a gente tem a palavra mulher também, para a gente ter uma orientação de mundo, né? A gente chama homem de mulher, cavalo de cavalo, é, é, girafa de girafa. Isso dá uma orientação para o mundo, né? Sem esse tipo de orientação de mundo, a gente entra num caos no mundo, né? Então a gente precisa de orientações, de nomes para a gente chamar as pessoas. Mas a gente observar homem e mulher somente é também só ver uma parte do paciente, é não ver o paciente na sua integralidade, tá? O Dasein, aí sim a gente consegue ver, né, que é o ser aí, a gente consegue ver de forma mais íntegra, porque ele mostra as possibilidades possíveis daquele ser que está ali, né? Possibilidades possíveis no mundo, como eu já disse, né? E isso faz com que a gente trabalhe mais o ser do paciente. Enquanto aqui a gente trabalha mais o ente paciente, o ente homem, o ente mulher, né? E, e existem, por exemplo, a medicina ou outras disciplinas precisam trabalhar sujeito, homem, mulher, ente. É importante que eles trabalhem assim, porque depende disso toda a teoria que eles têm, né? Muitas teorias da medicina, por exemplo, elas precisam trabalhar o homem, a mulher como mulher, porque existem especificidades no homem, existem especificidades na mulher, que são biológicos, que são naturais, né? E isso, assim, quando a gente fala Dasein, Seraí, a gente não está tirando a natureza humana. Não é essa a proposta. Existe uma natureza humana que é uma natureza que não é fixa. Ela existe, mas ela não é fixa. Ou seja, ela tem possibilidades possíveis de mudança e de alterações que não dependem da vontade do próprio homem, tá? Não dependem da vontade do próprio homem. Dependem da vontade da ontologia, né? E a ontologia, ela está por trás da vontade do homem. Ela é a própria vontade do homem. Ela é a própria manifestação da vontade do homem.
Então, essa ontologia é dessa ontologia que depende a natureza do homem, e não do próprio pensamento do homem. Como se o homem pudesse mudar a sua natureza, ou mudar coisas específicas que simplesmente se revelam no ser do homem, né? No ser do Dasein. Então, uma coisa que eu noto, assim, que eu acho que a gente é bem importante, assim, para os estudantes que estão começando, começar a falar Dasein para os pacientes, ou começar a achar que o seu paciente é Dasein, isso não é uma realidade, tá? A realidade é que a gente usa esse conceito para ter uma amplitude na visão do homem, na visão da mulher que chega até nós, na visão do sujeito que chega até nós, mas é uma forma de ver com mais amplidão. Não quer dizer que anula que existe ali na sua frente um homem, ou que existe ali na sua frente uma mulher, ou um sujeito, sabe? Isso é muito perigoso, a gente querer colocar, não, se o Heidegger falou que o homem é Dasein, todo homem é Dasein. Isso é uma coisa meio religiosa, assim, meio cegueta, assim, né? A gente precisa, assim, ter uma visão realista das coisas. E a realidade é, quando vem alguém na nossa clínica, é um homem, é uma mulher, é um ser humano, né? E aí eu quero falar também vou até escrever aqui para falar do ser humano, da palavra ser humano, que é muito importante aqui. É um ser humano que está chegando e a gente tem que tratar esse ser humano de uma maneira é, realista e não com conceituação filosófica e abstrata, porque a gente tem o perigo de entrar numa coisa parecida com o que a ciência mais moderna faz, que é ser uma representação da coisa e não a coisa em si, né? Isso é muito, muito perigoso. Então, o Dasein, essa palavra, para a clínica, na prática clínica, serve para a gente abrir a nossa compreensão, para a gente ter mais compreensão do paciente que está chegando. E é só isso, tá? Não é para a gente falar que ele é um Dasein, né? Não é para a gente tratar na supervisão como se fosse um Dasein. Não, ele é um. Ele ainda não. Normalmente, o paciente, quando chega para nós, tudo que ele não é um Dasein, porque o Dasein também, ele é a abertura para o ser, né? E nos tempos modernos, o que que a gente sabe? Um esquecimento do ser. Então, quem chega ali é um homem, é uma mulher, é um sujeito, e a gente vai auxiliar ele a empreender esse movimento, empreender essa jornada para se abrir novamente para o ser, para recordar o ser, para relembrar que ele é um ser e não simplesmente um ente é, material, puramente material, né? Então, a palavra ser humano, ela é muito próxima, na minha visão, isso aqui é uma visão muito pessoal, tá, pessoal? Pode ter investigadores, aí, filósofos, não sei, que vão discordar completamente de mim, mas isso é o que eu acho, isso pelos meus estudos, eu vejo assim. Eu faço uma comparação que a gente pode chamar o ser aí também de ser humano, que a palavra em português já traz o que a gente precisa. Olha que interessante. Tem ser, então já é igual, e humano vem de humus, que é terra, né? É uma das possibilidades, né? Porque existem várias tentativas, assim, e depende muito de ideologia. Tem gente que tem uma ideologia tal, é por causa da religião tal, fala que é outras formas, né, de outras origens a palavra. Mas para mim, essa das que eu estudei, essa foi a que mais fez sentido. Então, ser humus é ser terra. E terra é o planeta que a gente vive aqui. É o mundo, é o próprio mundo mais material, é a própria parte mais ôntica, tá? Então, dá para a gente falar assim. E uma coisa importante também é a gente entender que mundo também não é apenas a parte material, tá? Né? Mundo é tudo aquilo que cria sentido também pro Dasein. Então, quando a gente fala assim, tudo que existe, tudo que é pensável, tudo que é imaginável, está dentro desse mundo, tá? Que o Heidegger fala aqui. Então, por exemplo, se eu imagino algo, essa imaginação, ela só é possível por causa do mundo. Ou seja, eu não consigo imaginar, criar ou pensar em nada 100% original. Isso é impossível. Eu preciso ter referencial para eu poder imaginar, pensar e me situar. E tudo isso está englobado nesse mundo, tá? Então não é só coisas materiais, mas também pensamentos, imaginação, a parte
uma parte que tem a ver com a cognição e com a imaginação, mas que não é propriamente material, tá? Então, quando eu falo aqui da terra, né, do ser humano, ser humus é terra, né? Eu estou falando aqui mais da parte material, mas assim, a gente pode trazer para um mundo também da imaginação e tudo mais. Então, eu gosto de falar que ser aí também é ser humano. O ser humano é o ser aí também, tá? E aí, como é que a gente faz, né? Como é que na nossa prática clínica a gente trabalha essa questão do ser aí, né? A gente trabalha isso abrindo nossa compreensão, como eu disse, né? Deixando de ver o ser humano só como um sujeito encapsulado, cartesiano, e começando a ver o ser humano como possibilidade possível. E o que é possibilidade possível? O ser humano, ele não tem nada fixo, tá? Ele tem uma compreensão afetiva das coisas. Então, essa compreensão afetiva é que vai gerar sentido, é que vai fazer com que ele tome escolhas e decisões. Só que nada disso é fixo. Por quê? Porque depende de uma palavrinha muito antiga, que é o livre-arbítrio do próprio ser aí. Ele tem a liberdade de escolha é, pela compreensão afetiva. Só que essa liberdade, ela tem uma restrição, que é uma restrição de possibilidade. Enquanto ele só tiver aquelas possibilidades possíveis, ele só tem aquele espectro de liberdade. Quando ele amplia essa compreensão, aumenta o espectro de liberdade, tá? E aí a liberdade, ela é conquistada, ela não é uma coisa assim, é, tenho liberdade. Não, eu vou conquistando a minha liberdade. E liberdade, inclusive, de ser livre para escolher não fazer, que é o mais importante, tá? Então, a liberdade é sempre a liberdade do ser aí, né, do Dasein, do ser humano, ela é sempre assim, ela é uma, uma força de oposição de fazer e não fazer, escolher e não escolher. E normalmente a não escolha ela é mais ampla do que a própria escolha. Porque para escolher uma coisa, eu tenho que abrir mão de todas as outras. Por exemplo, se eu resolvo me casar e ter uma mulher só para o resto da minha vida, isso é um ato de extrema liberdade. Por quê? Porque eu vou abrir mão de todas as outras mulheres do mundo e vou escolher uma para ser minha esposa. Isso é liberdade, tá? É uma liberdade total. E outros tipos de liberdade, né? Então, a não escolha, o não escolher, o dizer não, por exemplo, é, é o que indica a liberdade, né? Eu ter a possibilidade de dizer não para algo, tá? Porque se eu não escolho, ou seja, se eu vou vivendo no fluxo da vida, se eu vou vivendo do jeito que dá, fazendo as coisas do jeito que dá, sem pensar muito, sem escolhas, sem ter uma clareza do caminho que eu quero seguir, na verdade, eu não estou escolhendo, eu não estou sendo livre, eu estou indo pelo falatório, eu estou indo pelo toda a gente, eu estou indo pela inautenticidade. E o Dasein, ele é caracterizado pela sua autenticidade, ou seja, por querer fazer aquilo que ele decide fazer ou não fazer, tá? Então, é muito importante, assim, a gente perceber que o pensamento do Heidegger, ele é contraintuitivo, ele não é um pensamento é, que dá para a gente colocar dentro de uma ideologia própria, sabe? Ele não é um pensamento, assim, simplista, ele é um pensamento que tem uma simplicidade dentro dele, tem um simples dentro dele, mas esse simples requer que a gente abra mão dos nossos conceitos tão fechados, da nossa conceitualização de mundo tão fechado, e daquilo que a gente acredita que é o certo, daquilo que a gente acha que é o correto. Porque o que o Heidegger está falando aqui é que existe uma força, existe o ser, que ele tem até uma história. Então, que não adianta o ser humano querer fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que ser, porque tem um ser por trás, tem algo, tem uma força que ele não caracteriza como Deus, ou não caracteriza como uma força superior ou algo do gênero, para também não cair já numa tradição. Mas ele, em todo momento, fala que o homem esqueceu do ser. É o esquecimento do ser, da pergunta pelo ser. E esse esquecimento da pergunta pelo ser é exatamente o esquecimento da pergunta pela força que faz tudo acontecer. E não ter uma resposta simples para essa pergunta, porque essa é a pergunta mais profunda que existe. E é uma pergunta que a psicoterapia deve, aos poucos, entrar.
porque esse é o papel da psicoterapia, é fazer com que o homem compreenda quem ele é, né? O homem precisa aprender e começar a fazer perguntas para ele iniciar um movimento para a compreensão do seu ser, para a compreensão de quem ele é. E esse movimento é eterno, é um movimento até o fim da vida do homem, tá? Então a psicoterapia, ela não tem fim, né? Essa é a realidade. Uma boa psicoterapia, ela não tem fim. O paciente para quando ele quiser, né? Mas nunca vai ter fim, por quê? Porque a pergunta pelo ser é uma pergunta que não se encerra, é uma pergunta que sempre abre novas possibilidades. E a pessoa não precisa fazer psicoterapia para responder essa pergunta. Isso deve ser parte integral do modo de ser e do modo de existir da pessoa, tá? E é isso. Então, trabalhar o conceito de Dasein na clínica é um trabalho pro terapeuta, é um trabalho de amplidão, de abertura de compreensão do terapeuta. Ele não precisa compartilhar isso com o paciente, chegar, olha, eu atendo na fenomenologia existencial e a gente considera que o ser humano é um Dasein. O Dasein, as possibilidades possíveis e a abertura. Aí você começa a teorizar com o paciente vai olhar assim, vai achar aquilo tão abstrato e tão fora da realidade dele, que de duas uma, ou ele não gostou e vai ficar quieto, ou ele vai embora rapidinho, porque ele fala, eu não quero ficar aqui não, porque eu sou um ser humano, sou um homem, eu sou uma mulher, e esse cara aqui tá falando que eu sou um Dasein. Então, cuidado, assim, sabe? Trabalhem o termo, o Dasein, para vocês mesmos, como terapeutas, como pensadores, como reflexão para vocês, e não como fechar já esse paciente é um Dasein, né? E até porque, como eu falei, o Dasein ele está em construção sempre. Então, não dá para a gente falar que o Dasein está pronto, né? O Dasein é esse movimento existencial, é esse movimento existencial para responder a pergunta pelo ser. E a pergunta pelo ser, o modo próprio de investigar essa pergunta é a fenomenologia. Por isso que estamos aqui falando desse assunto, ok? Então, ó, se gostaram dessa aula, compartilhem, é, é, subscrevam o meu canal aqui. E eu vou procurar trazer sempre aí esse tipo de conteúdo ligado à psicoterapia, fenomenologia e maneiras dos terapeutas se sentirem mais seguros e se tornarem referência na sua região de trabalho, tá bem? Então, tudo de bom para vocês, muito obrigado e um abraço.